Eu acredito muito na livre iniciativa. Por isso, o meu instinto natural é se opor à intervenção do governo. Eu acredito que as empresas que tomam mais decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu teria seguido esse curso. Mas estas não são circunstâncias normais. O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda generalizada de confiança, e grandes setores do sistema financeiro da América estão em risco. George W. Bush, 2008. Com esse discurso, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, reconheceu a grave crise econômica e financeira que o país e mundo estavam vivenciando. 700 bilhões de dólares foram injetados na economia do país direta e indiretamente para mitigar e salvar a economia do país de um desastre de proporções incalculáveis, criados pelas instituições que formam o mercado. O mundo dos investimentos são complexos e fascinante. Milhares de pessoas alocam diariamente seus recursos financeiros em bancos, corretoras de valores e consultorias financeiras. Essa indústria movimenta trilhões em várias moedas no mundo inteiro, mas cada uma das instituições que compõem a esse mercado tem as suas funções e estratégias de ganho nesse supercompetitivo jogo de ganha e perde financeiro. Entre as instituições que compõem esse mercado, os bancos de investimentos têm uma posição de destaque quando o assunto é movimentar grandes quantias de dinheiro, colocando eles em vários mercados diferentes, sempre buscando maior rentabilidade para o dinheiro investido. Os bancos de investimentos estiveram no centro da crise financeira de 2008, quando o mercado entrou em colapso após a descoberta que os títulos de investimentos baseados em hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos da América eram lastreadas em títulos hipotecários de consumidores chamados subprime. Essas hipotecas basicamente eram feitas por pessoas que não tinham condições de arcar com as parcelas dos seus financiamentos imobiliários. A atuação dos bancos de investimentos nessa crise é um exemplo de como o mercado funciona, criando bolhas de investimentos que, quando estouram, provoca grande prejuízo para os investidores. Por isso é necessário ter muito cuidado quando se compra papéis de qualquer corretora de valores. Esse crise é um marco do capitalismo atual, onde a velocidade em que o dinheiro circula entre os mais diversos mercados torna-se virtualmente impossível saber o que vai acontecer com qualquer investimento. Vamos explorar mais essa crise financeira para entender como o capitalismo apresenta várias nuances e que o investidor deve entender o funcionamento básico do mercado para fazer escolhas acertadas de como vai investir seu dinheiro. Então, vamos lá. A crise financeira de 2008 é considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Essa crise financeira ocorreu devido a uma bola imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Formalmente, significa que diversos bancos passaram a oferecer mais créditos, expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores, o que causou a valorização dos imóveis. Até que, com a alta procura, a taxa de juros subiu, derrubando os preços dos imóveis. Como muitos destes empréstimos foram de alto risco, muita gente não teve como pagá-los e diversos bancos ficaram descapitalizados. Em outras palavras, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis, mesmo para pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para quitá-los. Isso aumentou a procura por imóveis, e com isso os preços foram subindo, não pela valorização das áreas, mas apenas porque mais pessoas estavam procurando imóveis. A consequência foi uma bolha imobiliária, já que as pessoas financiaram imóveis a um preço muito acima do que eles realmente valiam. Quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros dos empréstimos, ou seja, as pessoas teriam que pagar mais juros sobre o valor emprestado, muitas delas não conseguiram mais pagar as parcelas de empréstimos e, com isso, os bancos não tinham mais dinheiro para realizar suas operações, o que foi o início da crise. Na prática, isso significa que João tinha uma renda mensal de R$ 1.000. Decidido a comprar a casa própria, foi ao Banco X e conseguiu um financiamento para comprá-la em parcelas mensais de R$ 500.
pois, como não precisava apresentar nenhum comprovante de quanto ganhava, informou que recebia R$ 2.000 por mês. A casa que João estava interessado era em uma área bastante procurada e custava R$ 200.000, sendo que 1 ano atrás valia apenas R$ 100.000. Mas, como João acreditava que a casa iria se valorizar ainda mais, ele fechou o negócio. 1 ano depois, João estava com dificuldades de pagar as parcelas da casa e tentou vendê-la. José ficou interessado e procurou o banco, que ofereceu um crédito igual ao que o João conseguiu, mesmo prazo, mesmo valor. Só que as parcelas não seriam de R$ 500, mas de R$ 700 mensais. Então, José desistiu do negócio. E o mesmo ocorreu de forma generalizada. Assim, João percebeu que sua casa não poderia mais ser vendida pelos 200 mil que comprou, pois o preço máximo que ofereceram a ele foi R$ 90.000. Como João estava desesperado, pois não podia vender a casa, porque receberia muito menos do que ainda devia ao banco, não conseguiu continuar pagando as parcelas do empréstimo, e muitas outras pessoas também não. Por fim, o banco não tinha mais dinheiro para emprestar a outras pessoas, para pagar os funcionários, despesas de água, energia elétrica e fornecedores. Foi exatamente isso que ocorreu no Zesaewa, só que com dezenas, talvez centenas, de bancos e milhões de pessoas. Nesse sentido, em 15 de setembro de 2008, um dos mais tradicionais bancos americanos, o Lehman Brothers, declarou falência. Esta, seguida por uma enorme queda das bolsas mundiais, marca o início de uma das mais severas crises econômicas que o mundo já conheceu. Apesar do início da crise ser associada à quebra do Lehman Brothers, o problema teve origem em uma sucessão de fatos ocorridos desde o final da década de 90. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito no mercado norte-americano. A grande questão é que havia uma prática muito comum no país, a da hipoteca. Esta é uma modalidade de crédito na qual as pessoas obtêm um empréstimo bancário e colocam o imóvel como garantia de que o empréstimo será pago. Se não pagarem o empréstimo, o banco toma o imóvel da pessoa. Além disso, a pessoa pode hipotecar o mesmo imóvel diversas vezes, ou seja, contrair vários empréstimos, mas com o mesmo imóvel como garantia de todos eles. Com a expansão do crédito, conforme explicado no início do texto, e como um histórico de juros baixos no país, as pessoas passaram a hipotecar suas casas para investir em mais imóveis, o que gerou uma valorização destes, alimentando ainda mais o mercado imobiliário. O maior problema dessa expansão desordenada do crédito foi que uma parte considerável dos empréstimos foi concedida a pessoas que não possuíam condições de quitá-los, como desempregados e pessoas que não tinham renda comprovada, pessoas como o exemplo de João. São os chamados subprime mortgages, hipotecas de alto risco. Além disso, os bancos criaram títulos no mercado financeiro lastreados nas hipotecas, ou seja, lançaram títulos com o valor baseado nas hipotecas, e os vendiam para outros bancos, instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão, ativos negociados pelo mundo inteiro. Outro fator que contribuiu para a crise foi a estagnação da renda das famílias, movimento que vinha ocorrendo desde os anos 80. Além disso, os altos gastos do governo americano com as guerras do Afeganistão e Iraque também contribuíram. Isso porque os gastos do governo americano com as guerras foram elevados e contribuíram para o aumento da inflação no país. Com o aumento da inflação, o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central, aumentou os juros a partir de 2004, na tentativa de diminuir a inflação. Entretanto, isso estrangulou financeiramente as famílias, que não conseguiam mais crédito nem honrar com as dívidas provenientes das hipotecas. Com isso, em 2006, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. Isso impactou diretamente vários bancos maiores envolvidos nas operações com o Lehman Brothers. O gráfico abaixo mostra o aumento na inadimplência referente às hipotecas. Após a quebra do tradicional banco americano
e a recusa do governo norte-americano de salvá-lo ao colocar dinheiro público no banco que era privado, as bolsas ao redor do mundo entraram em colapso, pois os investidores passaram a resgatar suas aplicações diminuindo a liquidez no mercado. Isso quer dizer que quem tinha dinheiro investido em bancos e ações pediu para sacá-lo com medo de perdê-lo, e os bancos não tinham como cobrir tantos saques. Após a recusa do governo norte-americano de socorrer o Lehman Brothers, houve o anúncio de que o Bank of America iria adquirir a Merrill Lynch, a maior corretora do EUA. Nos dias seguintes, as bolsas mundiais perderam mais de 30% do seu valor, ou seja, as empresas de capital aberto, as que comercializavam ações, valiam 30% menos do que antes da crise. Na sequência, a AIG, uma das maiores seguradoras do país, teve seu crédito rebaixado por ter subscrito mais contratos de derivativos de crédito do que sua capacidade de pagá-los. Isso significa que a seguradora informou que teria a capacidade de quitar mais empréstimos do que tinha dinheiro para fazer. Com isso, o governo norte-americano decidiu intervir e injetar recursos públicos para salvar a empresa, ou seja, pegou dinheiro dos contribuintes para salvar uma empresa privada. Cabe ressaltar o papel das agências avaliadoras de risco, Standard & Poor's, Fitch e Moody's, que empresas que avaliavam e davam notas para outras empresas e para tipos de empréstimos na crise. Essas empresas garantem que os CDOs, obrigações de dívida com garantia, eram investimentos de qualidade, mas na verdade não eram. Isso porque, como já mencionamos, não havia comprovação de que as pessoas poderiam pagá-los e, portanto, os títulos eram de alto risco, o contrário do informado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, assine o canal e acione o sininho para receber nossas novidades. Muito obrigado.